Olá, meus queridos alunos, vamos começar mais uma aula. Na aula anterior, nós vimos o telencéfalo. Dentro do telencéfalo, compondo uma das partes do cérebro, né? Nós vimos as regiões do córtex, vimos a região do subcortical, vimos giros, sulcos, né? Como se organiza o cérebro e algumas dadas funções dessas estruturas. Tivemos também uma parte prática, né, com peças anatômicas que eu gravei anteriormente. E aí nós ficamos agora de ver a parte do diencéfalo. Tá? E essa parte do diencéfalo hoje nós vamos ver, compondo o diencéfalo, o tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Então, dando prosseguimento às nossas aulas do curso de extensão em neuroanatomia, nós vamos agora iniciar o nosso estudo do diencéfalo. Tá? O diencéfalo é uma estrutura do sistema nervoso do encéfalo, mais especificamente do cérebro, tá? Que fica bem na região central do cérebro. Tá? E ele está envolto pelo telencéfalo. O telencéfalo que a gente já viu, onde fica aquelas circunvoluções, aqueles giros, aqueles sulcos, ficam sobre o diencéfalo. Né? O diencéfalo é a parte central, ele está bem no meio, dentro do telencéfalo, né? Inclusive abaixo da ínsula, que é aquele lóbulo que está lá dentro, né, do telencéfalo. Tá? Então, ele é ímpar e mediano, né? Se chama de ímpar porque ele é uma estrutura única, tá? Apesar dele ter dois hemisférios, né? Então, ele está envolvido pelo telencéfalo e ele tem as divisões de o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. As outras estruturas adjacentes, como algumas estruturas dos núcleos da base, né, como algumas estruturas do núcleo caudado, do núcleo lentiforme, né, putame, né, são estruturas que já pertencem ao telencéfalo. Tá? Então, o diencéfalo ele é composto pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Ok, meus amigos. Bom, em uma vista mediana, se a gente olhar o cérebro num corte sagital, a gente vai ver, gente, que no centro, logo no centro, né, que ele se torna até limite do terceiro ventrículo, o terceiro ventrículo está bem no centro do diencéfalo, né? Se a gente olhar aqui nessa visão do meio, a gente vai ver delimitado aqui por essa linha amarela, não sei se está muito visível, tá? Essa é a visão interna do diencéfalo. O diencéfalo está aqui no meio. É óbvio que ele não é só isso, né? Ele tem uma estrutura tridimensional que está profunda dentro do cérebro, tá? Então, ele está unido, né, os dois hemisférios, pela aderência intertalâmica aqui no meio, né, que une um tálamo ao outro, né? Os dois hemisférios do tálamo, na verdade, o tálamo é uma estrutura só, tá? E aí, ele está bem dentro do centro do encéfalo, tanto longitudinalmente como lateralmente, né? Ele está bem no centro, tá? Então ele está bilateral, ele está nos dois lados, tá? Ok, vamos lá. Bom, numa vista inferior, nós olhando o cérebro de baixo para cima, nós vamos ver que o diencéfalo ele vai estar aqui bem nessa região central, onde a gente visualiza aqui os corpos mamilares, né? É o quiasma óptico e a hipófise. A hipófise ela está, pelo menos a neurohipófise, ela faz parte do diencéfalo também, porque ela está ligada ao hipotálamo. Ela é uma projeção, né, do hipotálamo. Bom, então, gente, se a gente for tentar visualizar as estruturas do diencéfalo, a gente vai ver que a estrutura tridimensional dele é como se fosse essa estrutura de azul aqui, né? Composta pelo tálamo, o hipotálamo aqui, tá? E o epitálamo e o subtálamo, que são estruturas um pouco menores que não dá para visualizar também. O epitálamo e o
subtálamo, a gente visualiza mais em cortes. Mas num corte sagital, mediano, a gente ainda consegue ver o epitálamo, que é aqui nessa região posterior, tá? Acima dos colículos, a gente vai visualizar onde fica a glândula pineal, ou epífise. Tá? Bom, o tálamo, né? O tálamo é a estrutura maior do diencéfalo, né? E ele está localizado logo abaixo do corpo caloso. Então, quando a gente sai do corpo caloso, lembrando que o corpo caloso é aquela estrutura que atravessa de um lado para outro, né? Com fibras, né? Massa branca atravessando de um lado para outro, são fibras nervosas, contém axônio dos neurônios passando de um lado para o outro. E aí, logo abaixo do teto dele, abaixo do corpo caloso, a gente vai ter os ventrículos e alojado com a face para dentro dos ventrículos, a gente vai ver o tálamo. Tá? E o tálamo, ele está assentado acima do tronco encefálico. Né? Ele fica bem no coração do encéfalo, bem no centro. Né? E ele tem formato oval. Tá? Dos dois lados. Ele é como se fosse duas estruturas ovoides dos dois lados. Bom, nessa imagem aqui nós temos uma secção axial do encéfalo, né, onde a gente tem transversal, né, e aí a gente consegue visualizar as estruturas que estão internas ao encéfalo, tá, bem aqui no meio. E entre elas está o tálamo, né, tá? O tálamo, tá, dividido das outras estruturas internas, né, do telencéfalo, que no caso são as estruturas aqui do núcleo caudado, né, do núcleo lentiforme, tá? Separados por essa estrutura branca, né, de massa branca aqui, que é a cápsula interna. Na cápsula interna é onde passam as fibras, né, que cruzam do córtex e passam para baixo, para as regiões de base do cérebro e para as regiões do tronco encefálico. Numa estrutura tridimensional, se a gente fosse ver através, né, do cérebro, a gente veria o tálamo com essas estruturas ovoides aqui no meio, né? Logo paralela a essas outras estruturas aqui que formam o núcleo caudado, o globo pálido, né? E paralelo a ele a gente vai encontrar as amígdalas, né? Que são estruturas que também só dá para visualizar em cortes, tá? São estruturas internas ao cérebro, né? As amígdalas, elas estão ligadas aos centros da emoção, das emoções, né? Ao sistema nervoso límbico, né? Entre as funções do tálamo, das principais, o tálamo ele poderia ser resumido como se fosse uma estação de retransmissão. Ele monitora todas as informações que vêm pelo tronco encefálico e são dirigidas a outras estruturas do cérebro. E ele processa essas informações e encaminha elas para os seus devidos lugares, né? E existem regiões do tálamo que estão conectadas a outras sub-regiões do cérebro, né? Principalmente do córtex. Então é como se ele fosse um organizador, né? Esse nome dele, gente, se dá significa antecâmara, né? É como se o tálamo fosse uma antessala de um compartimento do cérebro, né? Ele é como se fosse a recepção. As informações são recebidas, né? Antes de serem enviadas para outras regiões superiores, lá elas são analisadas, né? E esses estímulos nervosos são reorganizados. E é no tálamo que o sistema nervoso dá ciência ao ser vivo, né, que é a consciência do que está acontecendo, informações que precisam ou não da ciência do indivíduo, né, que vai para a região da consciência, que é essa região que nós estamos usando agora, que nós estamos cientes, sabendo do que estamos fazendo. Mas há funções, há comandos, né, há informações que cruzam pelo tálamo que não precisam ser mandadas para a consciência. Por exemplo, né, nesse exato momento, seu sistema nervoso ele está regulando a sua respiração e o seu batimento cardíaco.
mas você não precisa estar ciente disso. Ah, meu coração está batendo, não está batendo, está batendo, não está batendo, está tantos batimentos por segundo. Você não precisa ter ciência da sua frequência cardíaca ou frequência respiratória, ou da sua motilidade intestinal, ou quantos graus da sua temperatura. Isso aí é regulado pelo seu sistema nervoso sem a sua ciência. Então, o tálamo ele vai reorganizar os estímulos e ele vai mandar para a percepção sensorial relacionada à consciência, né? Você vai tomar consciência do mundo ao seu redor e o tálamo vai informar para a região consciente do seu cérebro, tá? Então, o tálamo, se a gente olhar, a gente já viu algumas imagens antes, né? E o tálamo a gente vê que ele está aqui bem na região central, logo abaixo aqui dos ventrículos e do corpo caloso, né? E é nessa região ovoide que a gente vai encontrar no meio, a gente vai encontrar o tálamo, né? Uma massa branca que cruza aqui também, que é a cápsula interna, e paralelo a ele aqui a gente vai encontrar o núcleo lentiforme, né? E o núcleo caudado, que ele é claro que ele é bem maior do que isso, aqui é só uma porção dele, né? Aqui seria o núcleo lentiforme, né? E abaixo aqui do tálamo a gente vai encontrar o hipotálamo aqui no centro, culminando com os corpos mamilares aqui de amarelo, e aqui nessa região o subtálamo, né? E no meio, né, com o aparecimento da epífise ou pineal, a gente vai ver o epitálamo, tá? Nessa imagem não dá para ver muito bem ele, mas ele está aqui no meio. Bom, o tálamo ele tem mais ou menos essa divisão, né? Ele tem mais ou menos esse formato. Ele é ovoide, né? E ele pode ser subdividido em núcleos, né? Em 3 núcleos principais. Né? Os núcleos laterais. É claro que dentro desses núcleos há outras regiões, tá? Os núcleos medianos, né? Que são pares também, tá? A região da aderência intertalâmica, que é onde o tálamo se liga ao outro lado, né? Tá? E o núcleo anterior, né? Tá? O núcleo anterior ele é bem menor e o tálamo ele tem uma cápsula interna, né? Essa cápsula interna é a estrutura que passa fibras, né? Fibras nervosas, não fibras de outras formas, né? E essa cápsula interna, essa lâmina interna, né? Ou medular, ela vai dividir os núcleos laterais dos medianos, tá? E também dos anteriores, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, existem vários grupos, né, de núcleos específicos. Esses núcleos específicos, né, que são divididos aqui do tálamo, eles são relacionados a outras regiões específicas do cérebro, a qual eles são interligados por fibras que passam por aqui, né? Então, esses núcleos específicos, existem núcleos motores, existem núcleos da visão, como, por exemplo, o geniculado aqui na frente, né? Tá? Relacionado à percepção sensorial. Cada região é bem organizada internamente. Né? A gente não vai conseguir visualizar tão bem assim, mas histologicamente a gente tem essa divisão. Tá? E aí, gente, se a gente pegar aqui o tálamo, essa figura aqui ela ilustra muito bem, né, a divisão dos núcleos do tálamo, vários núcleos. Eu não vou querer aqui falar de cada núcleo especificamente, nem tampouco querer que você saiba disso. Deixe isso aí para o pessoal da neurologia, para os neurologistas, tá? Tá bom? E não é nem todo neurologista que sabe isso aí especificamente. Mas o que eu quero que vocês entendam, tá, é que o tálamo, cada núcleo desse aqui, ele está relacionado a uma região cortical, né? Uma região onde o tálamo se conecta, né? Ele vai receber informações através do mesencéfalo, né? Vai receber informações que vêm da medula ou de outras partes do corpo, passando pela medula, e aí quando chegar nele aqui, ele vai reorganizar algumas informações, ele vai mandar o córtex, algumas são motoras, né? Estão à frente aqui do sulco central, né? no giro pré-central, tá?
ou, como é, por exemplo, aqui do ventral lateral, né, que vai lá para o pré-central, né, o ventral posterior, que vai para a região sensitiva, aqui, que é no giro pós-central, né, e assim vai, né? Cada região núcleo aqui do tálamo, ele vai encaminhar informações para lugares diferentes, inclusive para regiões de memória, para regiões da consciência, né? Tá bom? Aqui, para melhor especificar, é como se o tálamo fosse assim, né? Numa visão coronal, a gente veria o tálamo, vários núcleos internos, né? E esses núcleos internos têm um equivalente aqui, né? No encéfalo, né? Tá? Ele tem um equivalente. E aí essa informação, por exemplo, aqui do número 4, né? Tá? Ó, vai para o 4 aqui também, que é a região frontal, né? E assim vai, né? Cada núcleo está relacionado a uma região cortical, do córtex, tá? E aí, gente, aqui a gente tem um corte, tá? Do encéfalo, onde a gente pode visualizar isso aqui a fresco, né? Aqui nós teríamos o corpo caloso, tá? No corpo caloso, a gente vê aqui a membrana, né? Aqui os dois fórnix passando, e aqui no centro, gente, a gente tem o hipotálamo, aqui os tálamos, tá? Os tálamos, e aqui no centro o hipotálamo, né? E nessa região aqui um pouquinho lateral, os subtálamos, tá? Essa é a região um pouco mais anteriorizada, né? E aqui a cápsula interna, né? Dividindo o tálamo, que fica aqui, do núcleo geniculado. O núcleo caudado não dá para ver aqui nessa região, que ele está mais anterior. Tá? Bom, também, assim, a olho nu a gente não percebe muito bem, mas se ele tiver com algum corante, dá para a gente visualizar algumas subdivisões aqui do tálamo. E é claro que o formato do tálamo ele vai mudar de acordo com a região que ele está, né? Dependendo onde o corte for feito. Tá? E aí eu coloquei aqui para que vocês possam ver as estruturas talâmicas vistas na imagem. Né? Se você observar bem, o tálamo está aqui, ó, nessa região. Essa parte mais branquinha aqui, vindo para cá, aqui no número 4, é a cápsula interna. E aqui o núcleo geniculado, já mais externo. O núcleo geniculado ele fica abaixo da ínsula. Né? A ínsula está aqui, gente. Ó. E aqui uma porção do núcleo caudado. O núcleo caudado ele dá uma volta e vai lá para trás. Né? Então você vê só um pedacinho dele aqui. Tá? Então, no tálamo, se você olhar bem, né, você vê também uma cápsula aqui, né, tá? Que divide a parte mediana da parte lateral e da parte anterior. Dá para visualizar um pouco. A imagem não ajuda muito, mas dá para a gente visualizar isso em imagens. Tá? Aqui nessa outra imagem aqui de ressonância, né, a gente vai ver o núcleo caudado na frente, como na anterior. Aqui foi colocado mais escuro aqui a cápsula interna, o núcleo lentiforme e o tálamo, né? E dependendo da resolução, a gente consegue ver algumas estruturas nucleares do tálamo, tá bom? E aqui uma visão sagital, tá? Nessa visão sagital, a gente visualiza o tálamo aqui no centro, tá? Mais para cá o hipotálamo, né? O epitálamo aqui com epífise, né? Tá? E aparecendo aqui um pedacinho, ó, do núcleo caudado, né? E aqui o corpo caloso, o joelho, o corpo e o esplênio, né? Tá? E o quiasma óptico ele vai ficar aqui, ó, logo abaixo do hipotálamo, tá bom? Nessa outra visão, ela não é sagital, ela é parasagital, ela não está em plano mediano. Né? A gente sabe que o plano mediano genuíno, o sagital genuíno, é o plano mediano. Tá? E aí o tálamo está aqui, ó, no 3. Né? Como ele está cortado paralelo, né? A gente vê o tálamo, vê um pedacinho aqui da cápsula interna e o núcleo caudado mais para frente. Né? O núcleo
lentiforme, né, ele vai estar mais para a lateral, não dá para ver. E aqui no número 2 a gente vê acima dele o ventrículo lateral. E essa parte aqui de cima, né, faz parte do corpo caloso ainda, né? Tá bom? E abaixo aqui nessa região mais de base, né, abaixo do tálamo, a gente vai ver algumas partes do hipotálamo. Novamente aqui, ó, nessa outra imagem, né, eu vou deixar para vocês dar uma observada maior depois, né? A gente vê os ventrículos, né, o corpo caloso, tá? As colunas do fórnix, o terceiro ventrículo aqui no meio, e nessas laterais, né, o tálamo, o núcleo caudado em cima, né, o tálamo fica aqui no meio, e o núcleo lentiforme fica logo abaixo da ínsula aqui, tá? E aqui a região da amígdala, né, fica aqui embaixo. Nesse plano, especificamente, dá para ver as amígdalas, né? Novamente repetindo para vocês, não tem nada a ver com a amígdala lá da nossa faringe, tá bom? E aí, passando pela lateral da amígdala, a gente vai ter o trato óptico, que vai convergir para a região do hipotálamo, abaixo do hipotálamo, vai formar o quiasma óptico. Passando pelo quiasma óptico, a gente vai ter o pedículo da hipófise, né? Tá bom, gente? Bom, o hipotálamo, tá? Ele está localizado logo abaixo do tálamo, na região central, bem no centro, né? Um pouco mais à frente. Tá? Ele é meio que triangular, né? Tanto lateralmente como anteriormente, né? Ele está abaixo do tálamo, logo atrás da comissura do corpo caloso, né? Abaixo do joelho, né? E abaixo dele está ligado a ele a hipófise, né? A neurohipófise, tá? Pelo pedículo. O tálamo, ele é uma região do cérebro que ele é primordial, né, para qualquer espécie, e ele está relacionado à manutenção da homeostasia. Aqueles alunos que estudaram comigo anteriormente, eles sabem muito bem o significado dessa homeostasia, né, que é a manutenção das funções fisiológicas, a manutenção das funções corporais. E boa parte dessas funções são controladas aqui no hipotálamo, né, ele que faz a regulação da sua temperatura, né, regulação do sono, né, da fome, da saciedade, da diurese, aumenta ou diminui seu metabolismo, né, e ele faz essa regulação e manda informações para a hipófise, né, e a hipófise libera alguns hormônios que vão ser liberados na corrente sanguínea, e esses hormônios vão também controlar, por exemplo, a saciedade, né, controlar, por exemplo, o seu metabolismo, né? Tá bom? Bom, dentre as funções do hipotálamo, né, fica aí a regulação da homeostase corporal, temperatura corpórea faz parte, né? Apetite, balanço hídrico, né? Controle das funções hipofisárias, né? Controle do sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, respiração, né? E também lá ele está ligado às regiões do sistema límbico, né? Tá? Sentimentos, né? Emoções, né? Ele se conecta diretamente com o sistema límbico, né? E o sistema límbico é óbvio que ele interfere, né? O centro das emoções ele interfere no funcionamento de todos os outros, né? Por exemplo, a pessoa ansiosa que tem as emoções afetadas, né, pela ansiedade, ela pode ter, por exemplo, uma crise de apetite, ou de anorexia, ou de polidipsia, né? Ou de uma crise, por exemplo, de apetite, né? Querer comer desenfreadamente, tá? Então, vai depender da reação de cada um, né? Aumentando, por exemplo, a raiva, né? Tem gente que pode ter ataque de raiva. Por exemplo, questões hormonais interferem também, né? Porque há um feedback entre os hormônios da gente com os hormônios da hipófise, né, hipofisários, que estão conectados com o hipotálamo e faz regulação. Por exemplo, a mulher, quando está em período pré-menstrual, ela tende a ficar um pouco mais estressada, né? Os homens aí que o digam, né? Quando elas estão nesse período, elas tendem a mais ataques de fúria, né? Também ataques de mais ansiedade e tudo, né? Tá? Tudo está relacionado a essas regiões do sistema nervoso.
tá? Nada funciona sozinho no nosso sistema nervoso. Então, gente, o hipotálamo ele está aqui logo acima, né, abaixo do tálamo, né, na região bem central, tá? Se a gente visualizar o tálamo pela região inferior, a gente vai ver ele aqui, ó, o hipotálamo, né, nessa região bem embaixo, na extremidade com os corpos mamilares, que parece duas bolinhas aqui logo na frente da ponte, né? E logo abaixo da hipófise, né? E é claro que a hipófise ela está ligada à neurohipófise ligada ao hipotálamo, tá? As fibras vêm diretamente de lá, tá? Bom, assim como o tálamo, o hipotálamo, apesar de não dar para ver bem a olho nu, ele também tem subdivisões, né? Ele tem a região paraventricular, que fica mais para o lado do ventrículo, né? A região posterior, a região dorso-medial, porque ele fica mais para o centro, né? Voltado para o terceiro ventrículo, né? A região dos corpos mamilares, né? A região ventral, e a região das comissuras, que são ligadas à neurohipófise, né? Tá bom? E aí, gente, ó, a gente tem um conjunto aqui de núcleos, né? Próximo às comissuras, né, núcleo dorso medial, núcleo posterior do hipotálamo, né? E cada núcleo desse aí vai ser responsável por uma determinada função, né? Tá bom? Que não cabe a nós discutir nesse momento. Então, gente, se a gente for encontrar aqui o hipotálamo, ele vai estar aqui nessa região. A gente viu ele medialmente que ele é meio triangular, mas se a gente traçar aqui também a gente vai ver um triângulo aqui, né? Ele é como se fosse aqui a base de um triângulo aqui, tá bom? Nessa visão aqui, a gente não visualiza o hipotálamo, tá? Mas a gente visualiza o tálamo, tá bom? E aqui eu quis colocar mais para vocês terem uma ideia. Esse é um encéfalo lá da UFC, que eu preparei alguns anos atrás. Né? E esse encéfalo, infelizmente, hoje já não existe mais, mas é um encéfalo muito bom e didático para a gente mostrar. Né? E aqui, gente, a gente vê a cápsula interna, né? O tálamo bem dividido, né? E a divisão aqui entre a parte medial e a parte lateral, né? E a cápsula anterior, tá? E aqui na frente a gente vê claramente o núcleo caudado, né? O núcleo lentiforme, o putame, né? Tá? Extremando aqui com a ínsula, tá bom? E aqui são ventrículos, né? Os ventrículos laterais, né? Aqui cruzando a região do fórnix, que ele passa por aí, vai para trás, né? Lá dentro, mais profundamente, a gente veria a glândula pineal, que faz parte do epitálamo, tá? E aqui o esplênio do corpo caloso e o joelho do corpo caloso. Bom, mais uma vez aquela imagem, né, para a gente ver aqui, ó. E aí há uma extremidade, né, e uma interligação também do tálamo, né? Os impulsos nervosos no córtex cerebral, eles até alteram o comportamento emocional, e esse comportamento emocional passa essas informações para o tálamo, né? Ele tem uma região do hipotálamo que ela recebe essa informação e aí ela transforma essa informação emocional, por exemplo, em algo que possa alterar o funcionamento fisiológico do corpo inteiro. Por exemplo, uma raiva você pode acelerar o batimento cardíaco, né? Alguma coisa assim, né? Ou então um impulso sexual, né? Algo dessa forma, né? Então vai aumentar a descarga de algum hormônio, né? Adrenalina, serotonina, tá? Algumas substâncias que são liberadas, por exemplo, durante o sono, né? Tá? O cortisol aumenta, então aí o sono ele é necessário, né, para baixar os níveis de cortisol e tudo mais. Tá? Bom, e aí nós podemos ver aqui, ó, no número 3, a região onde fica o hipotálamo, aqui numa ressonância magnética, e ligado a ele aqui o pedículo da hipófise e a hipófise aqui repousando sobre a célula turca. Mais escurinho aqui a adenopófise e mais claro aqui a neurohipófise, né? E ligado aqui pelo pedículo, mais à frente o quiasma óptico, né? Tá? Bom,
A hipófise, né, ela fica, como eu acabei de falar, localizada aí dentro da célula turca, ligada ao hipotálamo, né? E ela tem função como uma glândula mestra, né? Dela saem vários hormônios que regulam a função de outros, né? Por exemplo, os hormônios que regulam os gonadotróficos, por exemplo, que regula o funcionamento do ovário, do testículo, né? O TSH, o LH, né? Os hormônios que regulam aí a tireoide, o funcionamento das suprarrenais e assim por diante, né? Diversos hormônios são produzidos na hipófise e ela recebe comandos diretos do hipotálamo, tá? E aí o epitálamo, gente, ele é composto pelo corpo pineal e o trígono abendular, né? Que são as preguinhas que tem acima aqui da glândula pineal, tá? E a glândula pineal, ela está bem relacionada com o sono, ela tem função endócrina, né? Ela produz a melatonina, que é um hormônio regulador do sono. Quanto mais melatonina, mais profundo é o seu sono, né? Existem pessoas que têm dificuldade para dormir, têm um sono leve, então se ela fizer um consumo de melatonina, existe melatonina para vender sintética, né? E a melatonina ela ajuda no sono, você dorme um sono mais profundo, né? Ela não é um sonífero, ela não funciona com sonífero, né? Se você tomar melatonina, por exemplo, e alguém bater em você, você acorda, né? Só que o seu sono vai aprofundar mais, você vai ter um sono mais estável, né? Tá? Porque ele é um hormônio endógeno, tá? E aí as abêndulas, né, que estão ligadas aqui à epífise, né, à glândula pineal, elas estão relacionadas com o sistema límbico, tá? Então o epitálamo ele fica aqui nessa região central, ó. O hipotálamo está aqui, o tálamo aqui, logo atrás do tálamo a gente vai ver o epitálamo, né? Acima dele aqui a gente vê o plexo coroide, né, que já é ventrículo lateral, né? E também passando aqui por cima, né, dele aqui sai o fórnix, né, tá? E o fórnix ele vai estar ligado aqui da comissura, né, anterior, acima do hipotálamo, tá? E vai lá para trás se ligar ao núcleo caudado, que vai passando até chegar nas amígdalas, né? E interligando essas regiões aqui de hipotalâmicas às regiões do sistema límbico. Bom, essa é a vista posterior, aqui estaria o tronco encefálico. Aqui na frente aqui estaria o cerebelo, foi retirado daqui, né? Aqui é o pedículo cerebelar aqui, tá? E essa cavidadezinha aqui que fica entre o cerebelo e o tronco cefálico, que é o quarto ventrículo. Aqui é a saída do arqueduto cerebral, né, para dentro do quarto ventrículo. Essa é a região do mesencéfalo, né? Região do mesencéfalo. Em cima dele, né, a gente vai ver a glândula pineal, acima dele, né, que está os colículos superiores, né, e inferiores, tá? Abaixo dos colículos passa o arqueduto cerebral e o arqueduto cerebral ele vai sair aqui em cima, né? Depois da glândula pineal, né? E as abêndulas são essas regiões laterais aqui, essas pregas que seguram a glândula pineal. E o subtálamo, gente, só dá para ver em imagens de cortes coronais, tá? O subtálamo, ele vai estar aqui o tálamo e ele vai estar logo aqui embaixo, né? Se limitando lateral ao hipotálamo, né? E abaixo do tálamo, tá? E aí o subtálamo, ele está relacionado ao controle motor extrapiramidal, né? E ele também ajuda nesse controle da coordenação motora. Ele é uma região que recebe fibras que vem lá do cerebelo e de lá passa para a região motora talâmica e depois vai para regiões corticais. Né? Ele é uma região de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Né? E o mesencéfalo já é a primeira porção do tronco encefálico, né? E aí ele também algumas pessoas que têm lesões nessa região têm o hemibalismo, né? Pessoas que não conseguem coordenar um lado do corpo, né? Tá?
Então ele só dá para ser visto em cortes coronais, tá bom? Bom, como já está adiantado, já estamos com mais de 30 minutos de aula, gente, eu vou parar aqui e vou deixar o cerebelo para a próxima aula, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o diencéfalo, né? Vimos aí o tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo, né? E na próxima aula a gente vê cerebelo e tronco encefálico para finalizar essa parte aí do encéfalo, e aí a gente finaliza depois com a vascularização do sistema nervoso e medula e encerramos o nosso conteúdo do nosso curso, tá? Já estamos nos aproximando já das nossas aulas finais, tá bom? Pessoal, fica com Deus. Um grande abraço para todos aí, uma boa noite.